Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Compass Gás e Energia. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você bem sabe que eu adoro cruzeiros e venho fazendo uma série de ações relacionadas a esse setor que é tão importante para a nossa economia regional e a economia do nosso país. Para isso, vou conversar esta semana com o presidente da CLIA, Marcos Ferraz. Marco, obrigado pela tua presença, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigado, Marcos, é um prazer estar com vocês, parabéns pelo programa e por todo o trabalho que você faz pelo Brasil, pelos portos e pelo Porto de Santos. Marco, a gente fala muito, né, que o cruzeiro ele é a alavanca do desenvolvimento, não só para a nossa região, mas também para o país de um modo geral. Nós fizemos agora, mais recentemente, um summit, né, para debater esse setor que é muito importante para o nosso país. E todas as pessoas que lá estavam envolvidas, né, e eu ouvi isso de você, que foi uma iniciativa pioneira, né? A gente nunca teve uma iniciativa como essa para debater esse setor que ele é tão apaixonante, né? Não só pelo cidadão aqui da nossa cidade, mas pelas pessoas de um modo geral que viajam, né, em busca dos cruzeiros. Na tua percepção, qual é o balanço que você faria do cruzeiro, né? E por que os cruzeiros são a alavanca para o desenvolvimento regional e do nosso país também, Marco? Parabéns ao Grupo Tribuna e a você, Maxwell, que idealizou aí o Summit. Foi muito importante, principalmente na cidade de Santos, né, que é onde a gente tem a maioria dos embarques dentro do Brasil. A gente faz um encontro nosso em Brasília no segundo semestre, mas eu acho que faltava mesmo e eu espero que a gente possa fazer mais summits como esse com a sua ajuda. O setor de navios de cruzeiros ele tem um impacto grande, eu acho que eu tinha comentado alguns números no Summit. No mundo, em 2019, pré-pandemia, a gente teve um impacto de 150 bilhões de dólares, gerando mais de 1.100.000 empregos. No Brasil, na temporada 19/20, que foi abreviada um pouco por conta da pandemia, a gente teve um impacto de 2.200 e pouco e uma geração aí de 33 mil empregos. E isso se estende pelo Brasil todo e ele começa muito antes esse impacto, porque os navios eles publicam seus itinerários com um ano de antecedência. Então, o agente de viagem, o marketing da venda, tudo isso começa com um ano e meio de antecedência. E ele vai até o pós-cruzeiro, quando o cruzeirista, depois da viagem, volta para fazer mais uma estadia em terra na cidade onde ele embarcou, e a gente até conversou, né, de desenvolver bastante o turismo aí na região de Santos, para que o turista chegue antes e vá embora depois, como é na Flórida, né? Então, é um impacto grande, a gente precisa saber aproveitar e precisamos atrair mais navios para cá, né? Marcos, você é presidente de uma associação importantíssima, né? Principalmente, óbvio, dentro do setor de cruzeiros, não só aqui no nosso país, mas com impacto internacional também. E eu queria descortinar um pouco os bastidores aí do pré-pandemia, né? E durante a pandemia com você também. A gente já vai falar do receptivo, vamos falar de outros temas também que são importantes, mas como é que foi o início da pandemia para o setor de cruzeiros, né? Como é que o setor se comportou? Como é que foi o bastidor disso tudo? Porque, francamente falando, foi um baque muito grande para o setor, né? Como é que foi esse bastidor, Marco? A gente teve um impacto muito grande, sem precedentes. No dia 13 de março, quando a OMS declarou epidemia, a gente paralisou voluntariamente as operações no mundo inteiro. Imagina 268 navios de oceano e mais de 200 navios fluviais operando. A gente tinha mais de 500 mil hóspedes a bordo e mais de 250 mil tripulantes.
Nesse momento, os navios começaram a voltar para suas bases e no caminho a gente foi fazendo paradas, tentando fazer paradas para repatriar os passageiros, mas infelizmente vários países fechados, fronteiras fechadas, portos fechados, aeroportos fechados, e esse foi um trabalho que poderia ter sido mais rápido, mas com todo o apoio das nossas associadas, que fizeram um trabalho fantástico, Maxwell. Eles colocaram as pessoas em primeiro lugar, os passageiros, tripulantes e as pessoas que moram nos destinos que a gente navega, né? Fretaram aviões, bloquearam hotéis. E aqui no Brasil, acho que é importante falar o papel das autoridades brasileiras e das autoridades aí em Santos. Acho que foram um exemplo para o mundo todo. Imagina que os navios que estavam navegando aqui no sul, na América do Sul, não tinham portos para atracarem. E o Brasil abriu seus braços, a gente apoiou a chegada desses navios, a gente pôs medicamentos a bordo, alimentação, abrimos corredores sanitários do Porto de Santos para o aeroporto de Guarulhos, para que os aviões saíssem para os seus destinos. A gente levou muita gente embora para casa, que estavam aqui, e é lógico que a gente contou com a ajuda de embaixadas aqui no Brasil para a gente trazer os brasileiros que estavam fora do país. Foram muitos brasileiros que a gente trouxe, e o Brasil foi muito bacana porque a gente acolheu sul-americanos também. Os argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos que estavam com os países fechados e não podiam ir para lá, o Brasil acatou esses estrangeiros aqui, a gente colocou em hotéis e eles ficaram fazendo quarentena e nós trabalhando com as autoridades, as embaixadas, para que eles enviassem aviões para cá para buscarem os seus passageiros, né, os seus próprios argentinos, uruguaios e estrangeiros, para que eles voltassem para casa. Então, o Brasil está de parabéns, Santos de parabéns, o Porto de Santos de parabéns, porque a gente fez algo que foi difícil acontecer em outros países. A gente pode dizer que foi uma situação humanitária mesmo, Marco, porque eu acompanhei esse processo e eu via o desespero propriamente de indianos, né, que estavam aqui embarcados em navios, né, e que tinham dificuldade de retornar para o seu país. E muitas vezes, Marco, eu me coloquei no lugar dessas pessoas, né, me imaginar aí eu lá no Oriente Médio trabalhando, né, estoura uma pandemia e como é que você volta para casa? Né? Então, eu acho que tudo isso que você vem pontuando é um trabalho que foi muito bem feito. Uma cena que me marcou muito, eu já mostrei isso aqui no nosso programa, em outras oportunidades, foi quando um navio da costa, se não me falha a memória, deixou o Porto de Santos e o capitão, né, dessa embarcação colocou a bandeira do Brasil e agradeceu o Brasil por todo o acolhimento que a gente teve. Então, eu acho que isso foi muito importante e demonstrou principalmente, né, o trabalho que o Porto de Santos fez para receber essas pessoas, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vivenciou, né? Continuamos vivendo, evidentemente a pandemia não acabou, mas hoje um pouco mais ameno do que era naquela época. Eu percebia, Marco, os navios entrando e saindo, né? Os navios de cruzeiros aqui no canal do Porto de Santos o tempo todo, seja para abastecer, seja para comida, seja para medicamentos ou o que quer que seja, né? Então a gente acolheu e acolheu muito bem. Quero aqui, em nome até do Grupo Tribuna, parabenizar o trabalho que vocês fizeram, fruto aí de todo um empenho, né, de toda a categoria, né? Eu acho que não foi de um ou de outro, mas todos, de um modo geral, trabalharam e trabalharam muito bem. Queria te agradecer por esse trabalho humanitário que vocês fizeram. Marco, vamos falar de algo que eu sempre bato nessa tecla, né? Eu costumo dizer que eu sou cruzeirista, eu adoro, né? Eu me intitulo como cruzeirista, porque eu adoro fazer cruzeiro. Nessa temporada eu já estou com 2 cruzeiros agendados, tá? Um no MSC Seaside, o outro no Costa Diadema, né? Houve aquela troca de um navio por outro, mas eu já estou com 2 cruzeiros agendados porque eu acho fantástico. Eu acho que é uma das melhores viagens que existe, porque você coloca a tua mala ali e os teus problemas acabam, né? Você entra dentro da embarcação, que é um pouco diferente de aeroporto, né? A gente sabe que tem aquela questão da imigração, enfim, dentre outros fatores, mas é uma questão de gosto e eu adoro. E eu percebo uma diferença muito grande, e eu falei isso, né, até no próprio Summit, no receptivo. O receptivo aqui no Brasil, no meu entendimento, agora estou falando eu como cruzeirista, né,
ainda é muito ruim se comparado com outros países. E aí a gente sempre tem aquela sensação, né? As pessoas me dizem, falam, Maxwell, é o pensamento tupiniquim, porque a gente sempre se compara com os Estados Unidos. Eu não vou me comparar com os Estados Unidos. Quero me comparar com o Uruguai aqui do lado, né? Você desce ali no Uruguai, Montevidéu, você pode alugar uma bicicleta, você tem uma série de localidades que você pode visitar, você pode tomar um vinho, quer dizer, é muito bem feito, é muito bem estruturado. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande. Por que essa dificuldade ocorre? E principalmente aqui em Santos, Marco, qual é o problema efetivo? Olha, a gente tem melhorado, Maxwell. Acho que essas viagens que você faz e que também os receptivos fazem, essa presença nos eventos internacionais, tem um evento de cruzeiros que fica em Miami, que eu acho que seria até bom um dia você estar lá presente, deve ser em abril, em Miami próximo, chama Sea Trade, é o maior evento de navio de cruzeiros do mundo, e todos os países estão lá justamente para mostrar o que tem de infraestrutura para o navio de cruzeiro e o que tem de receptivo, né, o que se pode fazer nesse destino. Então, acho que esses receptivos estão participando desses eventos. As próprias companhias têm feito seus bids com os receptivos locais, eles dão sempre prioridade para o receptivo que é da cidade mesmo, que conhece o produto e que sabe receber bem, estão investindo em equipamentos, em ônibus, em vans, em saveiros, em escunas, em todo tipo de passeio. Tem a lista de hotéis para day use, a lista de restaurantes e atrações. Eu acho que a gente vem melhorando, tem mais para ser feito, com certeza, como você está mencionando, e a gente está buscando novos destinos também, né? Então, a gente hoje tem um total de 30 destinos que os navios de cruzeiros fazem no Brasil. Em cabotagem, a gente faz em torno de 12 a 14 só, que a cabotagem, só para quem não sabe, são as operações dedicadas ao Brasil, dentro do Brasil. E eu acho que a gente tem chance, como a gente até falou no Summit, de ter navio o ano inteiro um dia, de ter mais destinos aqui, de ter esse incremento de demanda, de trazer o estrangeiro para conhecer o país através do navio de cruzeiro. Mas, com certeza, como você mencionou, a gente tem que melhorar e a gente está melhorando aos poucos. Espero que em breve você tenha muitas opções e possa comparar melhor aí com os estrangeiros. Marco, em novembro, né, eu fui convidado pela Secretaria de Turismo aqui da cidade, pela Celi, já quero deixar um abraço para ela aqui, e já vou te provocar nesse sentido para que você converse com ela estava no Summit também, e eu fui num evento do imigrante, né, ali no Arcos do Valongo, eles fecharam todo o centro histórico de Santos. É óbvio que é muito difícil fechar o centro inteiro, né, principalmente dia de semana, mas ali no Arcos do Valongo, né, na igreja do Valongo, eles colocaram uma série de tendas com comidas, estava um evento muito bem feito, muito bem estruturado, e francamente falando, respeitando as devidas proporções, vou voltar de novo a Montevidéu, parecia um pouco ali Montevidéu, né? Quando você desce ali em Montevidéu, e aí você tem uma série de restaurantes ali com churrascos e assim sucessivamente. Por que a gente não consegue fazer isso aqui em Santos, ali no Arcos do Valongo? Você tem um restaurante bom ali, né? Para você ter uma atratividade, montar uma estrutura para receber esses turistas. A gente tem uma série de músicos fantásticos aqui na nossa região, que nós poderíamos, de alguma maneira, potencializar isso. O que falta? É a prefeitura? É o governo federal? São as operadoras? O que falta? De que maneira a gente poderia contribuir para que isso efetivamente acontecesse? Será que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, eu sou provocativo, né? Você sabe disso, eu fiz isso muito no Summit. Será que a gente não conseguiria fazer um teste, né? Chamar a Selen aqui para essa conversa, junto com a CLIA, e fazer um teste ali para recepcionar os cruzeiristas, com uma série de atividades ali no Valongo? De quem teria que partir isso? Da própria CLIA, da Prefeitura de Santos? Como é que a gente poderia, de alguma maneira, avaliar isso, Marco? Mandar um abraço para a Celi também, para o Marcelo, eles são ótimos e têm sido fantásticos conosco. O plano operacional que a cidade de Santos preparou foi um dos primeiros, e a gente só está navegando porque eles cumpriram aí com essa rapidez que a gente precisava, né? Mas a cidade de Santos é uma cidade de embarque, que é o sonho de consumo de todas as cidades, que a gente possa ter o embarque nessas cidades, não só o trânsito. E Santos também tem trânsito, não é tanto
não tem tantas escalas de trânsito, mas o embarque, sim. Eu acho que a gente pode fazer em conjunto com as empresas, no caso, a MSC e Costa, que estão com os navios aqui, e tentar preparar alguma coisa, não só para antes do navio, como para depois, para a gente tentar atrair o cruzeirista para chegar antes, porque os estudos que a gente tem, num raio de 500 quilômetros da cidade de embarque, as pessoas vêm de ônibus ou de carro. E por que essas pessoas não vêm um dia antes? E por que essas pessoas vêm 2 dias antes? Eu acho que a gente poderia, sim, fazer, em conjunto com as empresas, já colocar num pacote, de repente, uma noite antes ou 2 noites antes, que o carro fique estacionado, de repente, no hotel, aguardando a volta do passageiro para que ele pegue o carro e possa até, que, se ele quiser ficar mais uma noite na volta. E aí, isso que você comentou, eu não sabia desse evento, bacana, muito interessante. Eu acho que poderia ter sido, a gente, se tiver outras oportunidades, fazer esse tipo de promoção junto com as entidades e já colocar no pacote e treinar o agente de viagem, que é o principal vendedor, né, para que ele ofereça isso na hora dele vender o pacote. 90% das vendas dos navios são através dos agentes de viagens. Então, se ele tiver com essa informação, ele com certeza vai oferecer, porque é fantástico, né? O Centro de Santos mostra toda a nossa história, é muito bacana. Acho que a gente pode desenvolver isso, sim. Eu te falo novamente, né, como cruzeirista, eu adoro laboratório, Marco, né? Eu falo assim, a gente tem que ter a habilidade de criticar, e a crítica ela não é só depreciativa, ela é construtiva também, né? A gente olha pelos dois lados, o positivo e o negativo, mas a gente tem que ter essa habilidade uma vez que a gente experimenta, uma vez que a gente está lá para saber como as coisas realmente acontecem. E eu posso te dizer que hoje no embarque, né, você tem que esperar senha para embarcar, né? Então, você tem as tuas senhas de embarque. E eu te confesso também que eu estava lá nesse evento e eu vi um shuttle saindo ali da frente da Igreja do Valongo e indo para o terminal de passageiros, né? Então, você pode estacionar o carro ali no Valongo, como você bem disse, né? Eu vim de São Paulo, estaciono o meu carro ali, fico ali no Valongo, consumo, né? Você pode comprar as coisas ali e você pode aguardar a chamada da tua senha para pegar um shuttle e ir para o terminal. Quer dizer, eu acho que seria fantástico algo nesse sentido para atrair, para ser um start, né? Evidentemente, disso tudo. Ao invés de você ficar sentado no terminal esperando, né? E muitas vezes apurrinhando a vida das pessoas que estão lá dentro trabalhando. A gente sabe bem disso, que operacionalmente existem uma série de confusões, né? Então, até nesse momento de pandemia, ao invés de ficar todo mundo lá, né, acondicionado, próximo um do outro, ficaria num ambiente aberto, seria muito legal, eu acho que muito proveitoso também. Marco, deixa eu explorar um outro tema com você, que é, evidentemente, né, o que está em pauta aqui, o que vem sendo muito discutido e foi muito reverberado no Summit, que é o novo terminal de passageiros. A gente teve uma série de opiniões ali e eu gostaria de ouvir qual é a tua opinião em relação ao terminal de passageiros. Não é o novo, né? A gente tem um terminal de passageiros hoje, não pode criar essa confusão, mas um terminal que está sendo proposto, né, no Valongo, que sempre foi um sonho, né, das pessoas aqui na nossa região. Qual é a tua percepção do que foi debatido ali naquele dia, Marco? Sim, sim. Lógico que nós, em conversas com as nossas associadas, que a gente quer ter uma estrutura mais moderna, apropriada e feita de acordo com, sob medida, né, com o que a gente pode colaborar e ajudar. Sem dúvida, a gente gostaria de ter esse projeto pronto na mão e ainda mais com todo o centro de Santos preparado para receber bem o nosso cruzeirista antes e depois e até dentro das escalas de trânsito. Sem dúvida quanto a isso. O que acontece é que a gente está sendo atendido, né, pelo Concais, o terminal existe, a gente tem uma operação, a gente quer crescer, voltar a crescer no Brasil, já tivemos 20 navios, agora a gente tem 5 nessa temporada. Lógico, a gente teria 7, 2 foram cancelados por conta da aprovação só de navios dentro do Brasil, mas estamos sendo atendidos. O que a gente tem receio? Dessa transição.
A gente já vai ter uma redução de berços, a gente tem hoje prioridade para 5 berços no Porto de Santos, daqui a 2 anos a gente vai ter isso reduzido para 3 berços simultâneos. A gente teve a questão do Tegrão, você sabe bem lá, o Tegrão do nosso lado, do lado do Concais, já tem aquela estrutura metálica que dificulta a nossa atracação ali. E até voltando lá atrás, comentei no Summit, a gente teve um dinheiro aprovado pelo governo federal, pelo PAC da Copa, para fazer o alinhamento do cais desde Outeirinhos até a frente do Concais. E foi feito só a frente do Outeirinhos, só uma parte. E essa parte atende a Marinha. Então, para a gente operar ali, a gente precisa estar de acordo com a Marinha, porque se a Marinha ela tem prioridade, se ela estiver usando, a gente não pode atracar, a gente tem que parar os navios lá longe, no 32, 35, e aí você imagina, 4, 3, 5 mil passageiros saindo de ônibus do Concais, indo até lá, e também os que estão chegando. Agora a gente está preocupado com o STS que está sendo discutido com audiências públicas dos fertilizantes do lado, que também vão estar influindo na nossa operação exatamente em frente ao Concais, porque ali navios até 290 metros, eles podem atracar ali. E a gente pode perder isso. Imagina a experiência de embarque, a sua experiência com o cruzeirista, tendo que chegar no Concais e sair de ônibus para fora do porto, para depois entrar longe e depois na volta também. Então, a gente está sendo pressionado ali e a gente não pode esperar que isso aconteça antes do Valongo estar pronto, né? É uma obra grande no Valongo, você vê lá que tem a linha férrea, a gente tem que ver, o porto vai ter que avançar para dentro do canal, muitos metros, vai ter que ter dragagem, vai ter que ter uma estrutura também, retroestrutura para vários ônibus parando, eu estou falando de centenas de ônibus, se a gente tiver 3, 4, 5 navios simultâneos, né? Não é só passageiro, né? Carro para todo mundo, vai precisar de muito estacionamento, e isso precisa de um projeto muito bem feito, muito bem elaborado, com todas as autorizações que vão ter que ser feitas, né? Tem área tombada, tem questão ambiental e tem que ter viabilidade econômica. Então, a gente não quer avançar já esperando que vai ter o Valongo e prejudicar o nosso embarque no Concais. Isso que prejudica muito. A gente trabalha pelo Brasil para trazer mais empresas para cá e mais navios, e se a gente estiver ali estrangulado no Concais, a gente não vai ter como atrair ninguém, e a gente pode até regredir. Então, isso preocupa bastante a gente, você viu, você mesmo falou, várias pessoas emitiram suas opiniões, e eu acho que vão nessa linha do que eu estou falando. Eu fico bastante preocupado, eu já tenho discutido isso bastante com inúmeras autoridades também, Marco, porque eu entendo que os cruzeiros, né, têm uma responsabilidade social muito grande, né? Muitas pessoas me dizem, Maxwell, poxa, você achou a frase certa, né, os termos certos para a operação de cruzeiros, que é essa responsabilidade social. Eu falo que, ao passar no Concais, assim que liberou, né, os cruzeiros, tinha uma faixa no Concais, né, estamos contratando. Então, percebe o quanto isso é importante. Então, a privatização também dos portos não pode olhar somente o lucro para a autoridade portuária, tem que olhar o lucro para a sociedade de um modo geral, porque o porto ele tem um ônus, mas ele tem que gerar um bônus também para a cidade de um modo geral. A gente falou aqui, numa época não muito distante, a gente tinha 20 navios atracando aqui, né? Mas era uma realidade diferente, as embarcações cresceram demais, Marco. E quando você fala ali, principalmente do STS 53, que foi polêmico, né? Muito polêmico no Summit, me parece que a operacionalização dessas grandes embarcações, porque eu não acredito que a gente vai receber mais 20 navios no porto, como era antigamente, porque antigamente os navios tinham capacidade para 2.000, 3.000 pessoas. Hoje, você pega o Seaside, se não me falha a memória, são 6.000 passageiros, né? Então, ele comporta 3 vezes mais do que os navios que antigamente vinham ao Porto de Santos. Só que eles são maiores. Essa operação ali, junto com as outras que existem, efetivamente, pode acabar com a operação de cruzeiros no Porto de Santos?
Olha, ela pode prejudicar muito a operação e para quem não é cruzeirista, a gente tem 5 tipos de navios. O navio contemporâneo, que é esse que você comentou agora, que é um navio com até 6.500 passageiros, ele é para todos os tipos de gostos e bolsos, né? Atende solteiros, casados, famílias, pessoal 60 a mais, crianças, ou seja, ele é para todo mundo. Tem o navio premium, que é um navio até 2.000, 2.500 passageiros, que esses navios estão passando por aqui de longo curso. É um navio que cobra um pouquinho mais caro pela diária, mas eles vêm para a América do Sul, a gente só não está traindo eles para cabotagem. Tem um navio de luxo, que é entre 200 e 800 a 1.000 passageiros. Eles também passam por aqui, eles dão volta ao mundo e passam, alguns passam em Santos. Esses são navios menores, 150 metros, 180 metros de comprimento, e a gente quer atrair esses navios para cá. Aí é lógico que tem o de expedição, que passam indo para a Antártica e eles estão passando por aqui, e tem o fluvial. Então, a gente não pode falar só do contemporâneo, desse navio grande. A gente quer atrair os navios também de premium e luxo para fazerem roteiros aqui. E se a gente está diminuindo o número de berços para os navios em Santos, a gente está passando uma mensagem para o resto do mundo que a gente não quer navio aqui, que a gente não está se preparando para ter uma estrutura para os navios. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode antecipar essa redução de berços e de infraestrutura só porque o Valongo vai estar possivelmente aí pronto daqui a 4, 5 anos. Duvido que ele fique pronto em 2, 3 anos. Então, essa mensagem a gente precisa ajustar. E aí a gente precisa da sua ajuda. Isso que você está fazendo hoje, para a gente, é fundamental, porque a gente está pondo em discussão um setor, uma indústria que depende do Porto de Santos e a cidade, né? Acho que um dado importante, Maxwell, cada 13 cruzeiristas geram um emprego. Uau. Cada navio gera entre 4.500 a 5.000 empregos no Brasil. Então, se a gente está reduzindo de 5 para 3 berços de prioridade, é lógico que a gente pode tentar se ajustar, colocar um navio dia de semana, que não é a parte comercial, o brasileiro gosta de embarcar sexta, sábado e domingo. Eu que eu ia perguntar, né? É engraçado isso, né? O brasileiro ele gosta de embarcar no final de semana. A grande preferência ainda, Marco, são os minis cruzeiros ou não? O cruzeirista de primeira viagem, ele entra no navio de cruzeiro primeiro pela porta de um mini cruzeiro. Ele escolhe o de 3 e de 4 noites. Aí ele gosta, ele se encanta e ele vai já para um de 7 noites dentro do Brasil. Aí ele vai para um de 7, 8 noites para fora do país, indo para a Argentina e Uruguai. E aí ele vai para fora do Brasil, ele pega esses de passagem que estão aqui, entram em Manaus e saem no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que o cruzeirista que navega primeiro, ele fica com a vontade de fazer os cruzeiros para o resto da vida. Francamente falando, eu faço o pequeno, médio, grande, não tenho restrição de tamanho. Adoro a viagem de navio e já indico, né, para essa audiência enorme que a gente tem, a oportunidade de fazer o cruzeiro nessa temporada, porque vale muito a pena. Marco, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes disso, eu queria te fazer mais 2 perguntas, né? A primeira é, por que a gente só tem 2 operadoras hoje aqui, né, no Brasil, e os destinos, né? A gente tem aí 2.800 quilômetros de costa, né, e nós ficamos sempre restrito aos mesmos destinos, né? Então, ou é Salvador, ou é Ilhéus, Ilha Grande, Ilha Bela, né? E não mudamos disso. Nessa temporada eu vi Maceió, gostei bastante, né? Eu tenho visto que abriu um novo destino, poucos destinos para o sul, né? Eu vi alguns, mas poucos ainda. Pode ser que agora, a partir de 2022, os destinos se ampliem para o sul do país. Mas por que a gente tem essa dificuldade, né? Eu vejo que muitas pessoas aqui no Brasil falam, né, e que são cruzeiristas também, por exemplo, de Fernando de Noronha, né? Por que não sai um cruzeiro daqui de Santos que vá até Fortaleza ou Recife, que é um lugar fantástico, e Fernando de Noronha, ou seja,
Qual a dificuldade que a gente tem de abrir novas rotas, né? E por que só 2 operadoras? A gente já teve mais operadoras aqui, a gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem problemas de custos. Operar no Brasil custa até 40% a mais, em média, do que fora do país. 40%? A gente tem 40%. Uau! A gente tem uma carga tributária grande. Os navios de cruzeiros, quando estão navegando na nossa costa, eles pagam impostos como uma empresa aqui no Brasil. Então, o chocolate a bordo, um spa a bordo, tudo isso tem impostos recolhidos para a União, por isso o impacto econômico é grande. E a gente tem problemas de regulação. Acho que um problema muito sério é a questão trabalhista. Eu vou te explicar que você vai ver o bom senso que existe a bordo. Como a gente tem mais de 30 nacionalidades de tripulantes a bordo trabalhando e passamos em diversos países, não faria sentido ter uma lei para cada tipo de nacionalidade em cada país que o navio toca. Então, a OIT, que é o órgão máximo trabalhista do mundo, Organização Internacional do Trabalho, eles fizeram, em conjunto com os sindicatos mundiais e com as empresas, uma convenção mundial. E essa convenção foi ratificada pelo Brasil, com o nosso trabalho e a ajuda das autoridades, aqui no ano passado. A gente tem, então, que respeitar, e a gente assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho para respeitar essa convenção. Só que os tripulantes movem ações trabalhistas, e isso não acontece em nenhum outro país do mundo, e a gente tem perdido muitos dos casos, gerando um passivo muito grande para as empresas. Então, a gente está trabalhando no Congresso e junto com o Ministério do Trabalho, agora o ministro Onyx Lorenzoni, ajuda do ministro Gilson do Turismo, para que a gente resolva isso através de uma lei, para que fique claro que a gente tem que respeitar a lei internacional dentro dos navios e não ter essa insegurança jurídica de trazer um navio para cá. Então, isso atrapalha muito. É importante falar isso através do seu programa para que as autoridades entendam que a gente consiga avançar rápido com essa alteração de lei para não ter essa insegurança. Com relação a destinos, a gente está trabalhando sim em novos destinos. Maceió vai ser já era um destino, mas não tinha um terminal de passageiros, e a gente vai inaugurar o terminal lá, agora nessa temporada, dia 8 de dezembro é a primeira escala, e vamos ter 20 escalas lá. E a gente está trabalhando outros destinos. Como você falou, no sul a gente tem Ilha do Mel trabalhando, já os piers estão prontos, eles estão regularizando isso junto à ANTAC, o ponto de fundeio já existe, e a gente, quem sabe, em 22 já pode ter escalas lá. Penha, em Santa Catarina, onde tem o Parque do Beto Carreiro, acho que um destino bacana para famílias, né? E eu acho que pode ser um destino também para 22. E no Nordeste a gente está com Itaparica bem avançado, ou seja, tem uma escala com bastante cultura e gastronomia, que seria Salvador, e logo ali na frente Itaparica com bastante praia, natureza, e toda a Baía de Todos os Santos com muitas atrações para serem mostradas. Conversas com Morro de São Paulo, Barra Grande e Vitória, que a gente quer muito tentar abrir. E como você falou, por que a gente não chega lá em Recife, em Natal, em Fortaleza e Fernando de Noronha? Os navios, o brasileiro, ele está acostumado a pegar roteiros até 7, 8 noites. Para você embarcar em Santos e no Rio, para dar tempo de ir e voltar em 7, 8 noites, a gente não consegue chegar muito acima de Maceió. Então, por isso que Recife fica prejudicado, Natal, Noronha, e a gente precisa atrair navios para ficarem lá, para estarem navegando ali, e aí a gente precisa de malha aérea grande, trazer europeus, americanos, sul-americanos para o Nordeste, e quem sabe para o Amazonas, para que a gente tenha aí cruzeiros o ano inteiro no Brasil, que eu acho que tem tudo a ver. A gente tem estrutura, tem calor, tem área abrigada, tem fonte de cruzeiristas brasileiros que gostam muito de navegar, e a gente atrai os estrangeiros também. Marco, não me inclua nesse rol de 7 noites, tá? Eu sou brasileiro, eu vou 15, 20, 30. Se deixar, eu vou indo, né? E quando eu falo de novas rotas, então assim, a gente tem Morro São Paulo em Salvador, quer dizer, tem tanta coisa para explorar nesse nosso país, que eu acho que seria muito legal, e é uma indústria que tem muito a crescer. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Marco,
deixa eu colocar o Porto 360 à disposição da CLIA, à tua disposição, à disposição do setor de cruzeiros, porque eu acredito muito nesse setor. Eu me recordo, antes da liberação, eu passei em frente ao terminal de Concais, estava uma chuva gigante, né? Uma chuva enorme, né? Gigante. É uma chuva enorme, e eu fiz um vídeo ali na porta do Concais, e esse vídeo reverberou bastante, e muita gente trabalhou pela retomada dos cruzeiros no nosso país. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você, da gente ter feito esse summit. Eu acho que a gente tem que fazer mais para que a gente possa dar visibilidade, a gente possa comunicar, né, da maneira que deve ser comunicado com a população e com o cidadão, não só da nossa região, mas também do nosso país. Marco, obrigado, meu presidente. Obrigado, Maxwell. Você fez um trabalho incrível mesmo. Eu lembro desse vídeo, e sem esse trabalho não só seu, mas da cidade de Santos, dos deputados estaduais, vereadores, federais, os ministros, prefeitos, o prefeito aí também fez um trabalho, fez um vídeo fantástico. Muito obrigado a você, ao Grupo Tribuna, ao Porto 360, e a CLIA está à sua disposição também, para estarmos juntos aí nessa retomada e crescendo cada ano. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Compass Gás e Energia. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional